Olá, amigos da FEB TV. Bem-vindos ao programa Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo. Segundo a doutrina espírita, obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre certa pessoa. Apresenta algumas características muito diversas, desde uma simples influência moral até mesmo a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. E Allan Kardec, codificador, elencou em 3 tipos de obsessão: obsessão simples, fascinação e subjugação. Então, obsessão é o tema do nosso programa de hoje. E para falarmos do tema obsessão, convidamos hoje o Essimar Lolli, o Luiz Julião Ribeiro, o Saulo César e o companheiro Marcos Bragato. Vamos então aqui juntos fazer as nossas reflexões sobre esse tema que gera às vezes muitas dúvidas ainda. É para todos nós, inclusive, da doutrina espírita mesmo. Julião, o Evangelho tem alguma passagem, alguma recomendação sobre esse tema? O Evangelho, segundo o Espiritismo, tem várias passagens a respeito desse tema. E os Evangelhos do Cristo estão repletos desses fenômenos que a doutrina espírita modernamente chama de obsessão. E Allan Kardec, mergulhando no assunto, resolveu, então, conhecer com profundidade essa comunicabilidade que existe, sempre existiu, entre os homens e os espíritos, ou seja, as almas que deixaram a Terra. Nós temos aqui em Mateus, capítulo 10, versículo 8, aquela recomendação de Jesus quando ele determinou aos seus apóstolos que fossem trabalhar, que fossem pregar e praticar o seu evangelho. E que Mateus registrou com a seguinte expressão: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. E nós sabemos que demônio também tem o significado de espíritos impuros na Bíblia. São sinônimos. Tanto faz você chamar demônio como espírito impuro, nesses fenômenos que a gente vê a ação maléfica dos espíritos sobre os seres humanos, que fica muito claro. E aí Jesus diz: dai gratuitamente o que haveis recebido. Essa é a grande recomendação da prática da mediunidade, de como deve o homem exercer essa relação com os espíritos nessas circunstâncias. Como diz Jesus, dai gratuitamente. Que façamos isso sem receber absolutamente nada. O que é interessante é que o Evangelho está repleto dessas interferências negativas. Quando a gente olha o período de atividade pública que os evangelhos registram da vida de Jesus, em muitas ocasiões ele está lidando com essa interferência negativa. Ou seja, a doutrina espírita ela está no esteio, dando sequência a esse trabalho que o Cristo inicia de libertar a criatura de uma influência perniciosa. Sempre lembrando que a influência dos espíritos ela pode ser positiva ou pode ser negativa. O anjo que orientou José a ir para o Egito, a tomar um caminho diferente, estava dando uma influência positiva. Mas existem também as influências negativas. E nós estamos aprendendo a lidar com isso. Aquilo que na época de Jesus era um grande desafio, que até os apóstolos às vezes falharam em realizar, a doutrina espírita vem nos ensinar, vem nos auxiliar a compreender e a atuar no sentido de libertar a criatura dessas influências negativas. Viu, Zé Luiz? A gente pode até dizer, usando outras palavras, que a obsessão é uma enfermidade espiritual que assolou a humanidade desde o princípio, e isso consta na Bíblia desde o Velho Testamento, não precisa citar tanto. E que o Espiritismo hoje, que tem um caráter científico e filosófico, vem trazer o remédio,
vem nos dizer de que modo nós devemos agir para erradicar esta enfermidade. Como deve ser conduzida esta relação do homem que vive na terra com os espíritos inferiores para buscar a solução, porque o homem está sempre trabalhando em busca de uma solução inteligente, de uma solução amorosa, de uma solução fraterna e que beneficie absolutamente a todos. Que ao final todos saiam ganhando, não é isso? É interessante lembrar, né, que os exemplos do Cristo, né, no tocante às curas, né, aos processos de desobsessão, vamos chamar assim, que ele mostrou, né, assim, durante a sua atividade, mostra que, na verdade, o que prevalece é o bem maior, né? Então, embora nós tenhamos essas enfermidades, como o Julião colocou bem, muitas vezes instaladas, né? Mas que elas são sempre transitórias, ou seja, não há mal que para sempre perdure, né? Então, e lembrar também, uma frase de Kardec em Obras Póstumas, onde ele diz que não raramente o homem é o obsessor de si mesmo, né? Então, nós precisamos ficar muito atentos ao nosso comportamento, à nossa conduta, né? Porque na época, quando Jesus efetuou, né, vamos dizer assim, a desobsessão, que muitas vezes os próprios apóstolos não conseguiam, muitas vezes, realizar, e o Cristo insistia, dizendo que era por sua pouca fé que eles não realizavam tais atos, né? Então é importante que nós tenhamos isso sempre em mente, porque o princípio é sempre o mesmo. Então, tanto a época de Jesus como nos dias de hoje, os princípios são os mesmos, né? Claro que a autoridade moral de Jesus se impunha diante daquela pleiade, daqueles espíritos, né? Daquela multidão, muitas vezes, de espíritos que assolavam aos encarnados, né? E que continuam assolando ao longo da história e até os dias de hoje. Então é importante que nós não percamos de vista esses exemplos que estão contidos lá, principalmente no Novo Testamento, assim como no Velho, mas com Jesus já vem trazer, né, a profilaxia, né, como tratar e como nos prevenirmos dessas ocorrências. É interessante também, muitas vezes se faz a pergunta, né, como nos livrar do obsessor, né? E a gente não se livra do obsessor, né? Se a gente se livrar de um obsessor, virá outro com certeza. Na verdade, a gente trata esses irmãos que estão em outra frequência, nos melhorando, né? E eles só são nossos obsessores na razão das dívidas que nós temos e muitas vezes os pensamentos negativos que nós cultuamos, né, em nós. Então, na verdade, nós temos que nos melhorar para que esses obsessores, que possivelmente são pessoas ligadas a nós em outras reencarnações, nossos credores, né, que possam verificar que nós mudamos, pelo menos um pouco, que nós estamos tentando melhorar. E assim, com certeza, poderemos sensibilizá-los para que possa sair daquele quadro de obsessor e nos tornar amigos e orientadores da nossa jornada. Então, uma coisa interessante. Emmanuel tem uma passagem na coleção Fonte Viva, que ele fala assim, chama credores diferentes. Que, na verdade, os nossos obsessores são os nossos credores. Então, quando nós somos credores, nós é que temos que estar com eles as dificuldades, né? Então, como tem aquela passagem de Jesus, que quando nós formos depor a nossa oferenda e lembrar que alguém tem algo contra nós, então a gente tem que ir lá primeiro, né, rever com ele a situação, para depois voltar e... Quer dizer, quando alguém tem algo contra nós, veja só, então, são os nossos credores, esses nossos obsessores são os nossos credores. Quando a gente volta para o Novo e para o Velho Testamento, a passagem do endemoniado gadareno, o filho que ora caía no fogo, na água, tantos outros fenômenos com os quais o Cristo lidou e que isso serve de exemplo. É um fenômeno que existe, é uma interferência que leva a criatura a uma situação, às vezes, deplorável e que não só pode, como deve ser tratada. A questão é como fazer. E o exemplo máximo é exatamente o que o Cristo nos deixou. A sua autoridade moral diante de um fenômeno que tem, na sua essência, a característica de ser um fenômeno de moralidade, de deficiência moral, de vícios, de equívocos que levam até aquela situação ruim.
E as mudanças nesse aspecto, elas, na verdade, têm, vamos dizer assim, um princípio. Como é que você combate as trevas? Com a luz. Como é que você combate a ignorância? Com a sabedoria, com o conhecimento. Todos nós sabemos. A questão da obsessão obedece ao mesmo princípio. Como combater a obsessão? Instruindo os espíritos inferiores, combatendo o mal que se encontra arraigado no coração dessas criaturas. Numa palavra, evangelizando estes seres. É esse o grande trabalho que a doutrina espírita realiza, faz no seu dia a dia, que é o de trabalhar o ser espiritual, tornando os seres espirituais inferiores, sofredores, cheios de ódio, de mágoa, de vício, em seres virtuosos, segundo o ensinamento do Cristo, segundo o seu Evangelho. É a aplicação da lei maior para todos nós, né? A lei de amor. Ensinando essas criaturas a amar e fazendo elas verem que o ódio só traz sofrimento para todos, para quem pratica e para quem sofre a ação odiosa do outro. É esse o grande trabalho que a humanidade tem que fazer para melhorar a humanidade e erradicar o processo obsessivo, que são as perseguições que nós realizamos uns contra os outros, não só aqui na Terra, mas depois de mortos, porque também existe a obsessão entre nós aqui, os encarnados. Na Gênesis, no Código Penal da Vida Futura, Kardec nos afirma que os nossos sofrimentos estão ligados às nossas imperfeições. À medida que nós vamos nos aperfeiçoando, nossos sofrimentos vão passando. Aqui fala mal, o espírito mal. Deus criaria esse espírito mal? Então esse assunto nós vamos deixar para responder no próximo bloco. Voltamos com o segundo bloco do nosso programa, Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo. E hoje nós estamos abordando o tema obsessão. Deixamos uma pergunta no ar a respeito de que se Deus teria criado espíritos bons e maus, como que é isso na justiça divina, desse Deus Pai amoroso, soberanamente justo e bom? A doutrina espírita nos explica, trazendo a justiça divina como pilar, a base, né? A doutrina começa com a reflexão sobre Deus e seus atributos, mostrando que todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Mas nessa trajetória entre a simplicidade e a ignorância até a perfeição a qual estamos destinados, nós vamos interagindo. E o grande problema é que nem sempre essas interações são positivas. A gente sempre tende a pensar no fenômeno obsessivo como sendo alguém querendo nos prejudicar. Mas existem outras causas que estão relacionadas ao nosso comportamento em relação ao semelhante, que às vezes tem um sentimento de ódio para conosco, mas que nós demos origem pelos nossos atos equivocados, ou pela nossa fragilidade, ou pela nossa não observância, a nossa atitude de desleixo com nossa reforma íntima, com o nosso mundo moral. Então a obsessão, ela não é assim, os espíritos são maus, então por isso existem espíritos maus nos prejudicando. Há também esse processo de interação, que durante o nosso processo evolutivo a gente vai interagindo. Deus não criaria espíritos maus como destinados eternamente a praticar o mal. Isso contrariaria, na verdade, a lei de igualdade, né? Que é uma das leis que rege o universo. E Kardec trata aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 803. Ele pergunta: todos os homens são iguais perante Deus? E os imortais respondem: sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Frequentemente dizeis: o sol brilha para todos, e com isso enunciais uma verdade maior e mais geral do que pensais. E Kardec comenta: todos os homens são submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem.
Nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. E a gente se aplica também na questão de Deus não cria nenhum ser ruim, imperfeito, né? Na verdade, imperfeito é a questão da moralidade, falta de conhecimento, né? Que contrariaria a lei da igualdade. E todos nós temos a mesma chance, como o Saulo mesmo falou, nós interagimos com o próximo, e essa escala evolutiva vai depender do caminho do livre-arbítrio que cada um escolher para a sua caminhada. Se a gente for sair daqui agora, nós 5, para ir, por exemplo, lá para Taguatinga, um vai para o zoológico, outro vai... Cada um escolhe um caminho diferente, né? Então, desse caminho pode ter ali digamos assim, um acidente, um trânsito, né? Aí vai demorar mais para chegar no seu destino. Outro caminho pode estar bem livre, tranquilo, você chega mais rápido. Então, eu acho que assim também né? Como nós somos crianças simples e ignorantes, e cada um escolheu o seu caminho. Uns chegam mais rápido, outros demoram um pouco mais, né? É a lei de Deus. Me ocorreu agora, enquanto o Esimar falava, que nós não somos espíritos com defeito, nós somos espíritos imperfeitos, ou seja, imperfeitos aqueles que um dia chegarão à perfeição, né, quando conseguirmos eliminar de nós todas as nossas impurezas, todas as nossas mazelas morais. Mas Deus não nos cria com defeito, né, como foi bem colocado. Deus nos cria simples e ignorantes, e vamos trilhando o nosso caminho evolutivo, alçando, né, as etapas conforme o nosso mérito, conforme as nossas conquistas. Agora, como também foi dito, temos os nossos tropeços, os nossos equívocos, né? E o Chico Xavier, ele falava que as nossas maiores obsessões, elas não são muitas vezes aquelas históricas de erros do passado, mas são aquelas que ferem os nossos sentimentos. Então, como foi dito, muitas vezes a obsessão não é proveniente necessariamente de um espírito mau, mas nós, dentro da nossa imperfeição, podemos ser agentes obsessores, né, de outros, e sofrermos a obsessão conforme a nossa sintonia mental, mas muitas vezes por termos os nossos sentimentos feridos. É o que ele fala do amor enlouquecido. Então, muitas das obsessões são fruto, né, são originadas nesse amor enlouquecido que em algum momento, né, nos deixamos cair em função desses relacionamentos, né, que acabamos não administrando adequadamente, e nos vemos aí às voltas com um processo que acaba se constituindo num círculo vicioso. Prejudicamos o outro nos prejudica, prejudicamos, e vamos, né, por muitas encarnações envolvidos num círculo sem fim, que só vai ter fim quando? Quando uma das partes entender que é preciso trilhar outro caminho, que nada mais é do que o perdão, né, que é o que o Cristo nos ensinou. Reforma, né? Essa reforma, dar o exemplo, né? Sim, a reforma moral, e aprendermos a perdoar. E a reforma moral nos levará a esse perdão incondicional que o Cristo exemplificou. O exemplo mais contumaz que eu vejo é quando o Cristo, já no madeiro, né, ele não clamou por justiça, ele não clamou, não sei. O que ele diz, a última mensagem dele: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então, enquanto nós não conseguirmos olhar para o nosso obsessor como um espírito doente, nós dificilmente vamos conseguir reverter aquela situação. Então, vai muito da compreensão, na verdade está nas mãos da suposta vítima a solução para o problema. E como diz o Consolador, né? Jesus Cristo nos diz que nenhuma ovelha do meu Pai se perderá. Quer dizer, todos nós estamos no caminho, a certeza que um dia chegaremos lá. Se esse caminho vai ter algumas voltas, alguns retornos, não sei, mas nós vamos chegar todos lá um dia. É por isso a força e a grande contribuição da doutrina espírita, principalmente nos fenômenos de ordem obsessiva. Porque o espiritismo, ele, com a mesma tranquilidade que o Cristo tinha quando abordava as pessoas que sofriam esse fenômeno, ele analisa, ele entende as causas e ele atua no sentido positivo, né? A doutrina espírita é efetivamente, do ponto de vista das enfermidades obsessivas, o que existe hoje
de mais avançado em termos de profilaxia, em termos de medicina espiritual, porque trata mecanismos, mas não somente mecanismos, mas atua na causa, nos agentes que estão envolvidos no processo obsessivo. Julião, você tem mais um texto aí sobre também essa questão, né? Tenho, Você quer mas ler, eu gosto, antes do texto, Zé Luiz, eu gostaria de relembrar aquilo que você disse no início do nosso programa, a respeito dos tipos de obsessão que Allan Kardec estabeleceu, a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Conforme o Saulo acabou de dizer, o Espiritismo trata cientificamente desse assunto. E não ia tratar só para saber se existe ou não existe. O objetivo maior na verdade, é a cura, é a erradicação deste mal que sempre assolou a humanidade. E, por exemplo, aí ele diz o seguinte, que a obsessão a gente poderia classificar em 3 origens. Aquela obsessão que se origina da simples ignorância das pessoas, que ele chamou de obsessão simples, que é até mais fácil de ser curada, porque é a ignorância mesmo que gera todo esse sofrimento. Nós temos a fascinação, e a fascinação tem como característica o conluio, o ajuste entre obsessor e obsidiado. Ou seja, é a coincidência dos defeitos entre obsessor e obsidiado que faz com que eles se aproximem para um objetivo comum. E é uma das mais difíceis de serem curadas exatamente por esse conluio. Tanto o obsessor quanto o obsidiado, aquele que está sendo perseguido, ou unido a esse obsessor, eles querem o mesmo objetivo. Se alimentam, né? Por exemplo, afinidade, né? O vaidoso, o orgulhoso, é muito comum o espírito explorar a vaidade da pessoa, a prepotência. Se sabe que já se construiu até guerras através desse tipo de obsessão chamada de fascinação, que é um conluio, é um ajuste entre o homem encarnado e o espírito desencarnado. E a subjugação, que tem normalmente como, vamos dizer assim, um fator como base, o ódio, a vingança, a ira, a perseguição. E por que a gente tem que saber disso? Porque se você for trabalhar para erradicar este fenômeno, você precisa saber realmente quais são os fatores, quais são as causas, senão você nunca vai chegar a ter uma eficácia, né, nesse tratamento. É como o médico tentando curar uma doença sem saber exatamente qual é a doença. E como é que ele dá o medicamento certo? Qual a causa dessa doença, né? Então ele vê que a subjugação, aqui fala Kardec, que é a perturbação completa do organismo. Então a pessoa já comete atos. Quando as pessoas cometem crimes, às vezes fala assim, nossa, essa pessoa aqui no condomínio ele é tão bom, como que ele fez essa atrocidade, né? Não sabemos o que aconteceu por trás daquele ali. Kardec diz assim, que a fascinação é uma obliteração do raciocínio. A pessoa não consegue raciocinar, como o Julião estava dizendo. O equívoco, ele permanece nos dois. Os dois acham que estão fazendo a coisa certa, apesar de estarem fazendo errado. Porque gostam, né? Porque gostam. Estão fazendo uma coisa que gostam. Por exemplo, fraude. Existem os fraudadores. E muitas vezes isso pode acontecer, sim, em conluio. O espírito que se compraz, que gosta, que acha bonito essa trama, toda essa ação de enganar os outros, de enganar a multidão, há um conluio. Então isso é muito mais profundo, muito mais fértil do que a humanidade possa entender. Quer concluir? E a subjugação é a obliteração da vontade. A pessoa sabe que aquilo não é o bom, não é o que ela precisaria fazer, que aquilo não vai trazer felicidade. Mas a vontade dela está enfraquecida. É a força do ódio, né? E domínio. Às vezes a gente vê uma pessoa, como você falou, às vezes o espírito, às vezes ele não está em intenção de prejudicar. Ele acha que está ajudando. Tem uma pessoa que fala assim, não, pega um cigarro aqui, fuma. Não, eu não quero. Não, mas você não precisa pagar, não. Fica mais tranquilo. Ele acha que está ajudando o companheiro dele, o colega dele. E, na verdade, a pessoa pode fumar um cigarrinho e não parar mais, né? Bom, nós estamos encerrando o nosso segundo bloco. Vamos voltar, então, em seguida com o nosso terceiro bloco, fazer a conclusão do programa de hoje. Fique com a gente, já voltaremos. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa, Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo, hoje abordando o tema obsessão. Julião, você tinha um texto aí também, você queria fazer uns comentários sobre ele, da Bíblia? Zé Luiz.
temos aqui um texto em que Mateus, mas também está no Evangelho de Marcos e de Lucas. Está em Marcos 9, 14, 29 e em Lucas 9, 37, 43. E Mateus trata esse assunto no capítulo 17, versículos 14 a 21. E aqui está narrado um caso de subjugação, em que a obsessão tem por origem o ódio, a maldade, a perseguição. E narra aqui Mateus o seguinte: e quando eles se reuniram ao povo, um homem aproximou-se deles e prostou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, tem piedade do meu filho, porque é lunático e sofre muito. Ora cai no fogo, ora na água. Já o apresentei a teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Respondeu Jesus: raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de aturar-vos? Trazei-mo. Jesus ameaçou o demônio e este saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. Então os discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsar este demônio? Jesus respondeu-lhes: por causa da vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. E aí ele conclui: quanto a esta espécie de demônios, só se pode expulsar à força de oração e de jejum. Então Jesus fala de 3 coisas importantes aqui, nesse trabalho que deve ser feito junto ao processo obsessivo. Primeiro, você tem que ter fé. E aqui está falando da fé raciocinada, da fé com base no conhecimento, não aquela fé cega. Não adianta você ficar com gritarias, falar palavras miraculosas, que isso não resolve. Você tem que conversar, dialogar racionalmente, inteligentemente, para que você possa atingir, vamos dizer assim, este princípio do Espírito, que é a perfectibilidade. Nós temos o dom da perfeição. Nós somos criados para a perfeição. Então a fé é muito importante. Jesus foi por falta de fé, porque se tivesse a fé do tamanho do grão de mostarda, você diria: essa montanha sai daí, vai para lá, e ela iria. Mas aí ele vem com mais 2 elementos, dos mais importantes. Ele diz assim: quanto a esta espécie de demônios, que é o subjugador, aquele que está cheio de ódio, cheio do sentimento de vingança, que o pai diz: veja, vocês eram jovens, e o pai sofria muito. Imagina você ter um filho que, quando você vê, está jogado em cima do fogão, se queimando, ou na água quente, se queimando. É um sofrimento muito grande, e você é impotente sem poder fazer nada. Aqui diz o texto que os apóstolos não conseguiram afastar esse espírito obsessor. Jesus diz assim: quanto a esta espécie de demônios, só se pode expulsar à força. Então a oração tem força. A força de oração e de jejum. Então observe como é interessante. Fala-se muito na expulsão dos demônios. Como é que a gente expulsa um espírito sofredor? É educando, é tratando com amor. E aqui Jesus diz com oração. A oração sincera. Não existe oração com sentimento negativo. Se eu achar que o obsessor é uma coisa ruim, eu vou ficar impossibilitado de fazer uma oração. Porque a partir do momento que você acha que um obsessor é um demônio ruim, uma coisa ruim, o seu sentimento já será contrário ao amor, à fraternidade, ao bem, e você ficará impossibilitado de orar. E fala assim: e de jejum. Aqui é muito importante. Que jejum é este a que Jesus se refere? Nós, na nossa ignorância, achamos que jejum é não comer. Você tem que ir com fome, doutrinar um espírito, afastar. Esse jejum é o da prática do mal.
Esse é o jejum real, é o jejum moral, é o jejum do bem, é o jejum do amor ao próximo, o de não praticar o mal. Se eu acabei de cometer um ato grosseiro, criminoso, e depois eu venho conversar para educar, evangelizar um ser qualquer, eu fico impossibilitado. Essa, portanto, é a recomendação do Cristo. É a sua grande lição. É claro que ele resumiu isso, e o que a doutrina espírita veio foi desdobrar este ensinamento. Como deve ser a fé, como deve ser o sentimento da oração e qual tipo de jejum. Se é simplesmente não se alimentar ou não alimentar o corpo. Está falando do jejum espiritual, do jejum de não praticar o mal, de não pensar no mal, conforme nós já vimos aqui, que os pensamentos negativos atraem também os seres que pensam negativamente. Mas, Saulo, essa palavra expulsar seria falta de palavras do vocabulário daquela época? Porque Cristo ia expulsar, como nós entendemos a palavra hoje, expulsar? Porque quando a gente olha uma tradução, é uma maneira de representar. A compreensão naquela época era de tirar, de jogar para fora, de libertar, afastar. E a gente entende isso hoje como sendo um passe de mágica, e na verdade não é isso, né? A doutrina espírita nos mostra que há um processo, porque a obsessão ela se instaura por uma causa. E nós temos processos obsessivos de pessoas de diferentes níveis culturais, pessoas que são inteligentes ou não, pessoas que têm poder aquisitivo, que têm dificuldade, pessoas jovens. A gente tem casos de obsessão em crianças, adolescentes, pessoas maduras. E quando a gente fala de expulsar, era o que a linguagem permitia representar. Mas a doutrina espírita desdobra esse processo e auxilia essas pessoas, como o pai da passagem que o Julião leu, que ele procurou uma coisa, não conseguiu o que ele queria, mas ele não se deteve. Assim, é possível, né, a gente conseguir resolver esse problema. E muitas pessoas que passam por esse tipo de dificuldade nem sempre acorrem ao que a doutrina espírita pode ter de auxílio rapidamente, o que seria um grande contributo, um grande coadjuvante para resolver muitos problemas que têm as suas causas especificamente na influência dos espíritos. Bem, então nós estamos estudando o termo obsessão e temos termos muito ilustrativo do Evangelho de Jesus, né? Que ele foi aquele que teve, digamos assim, a autoridade para conversar com esses nossos irmãos que estavam na condição ainda, né? Então, essa criança aí, Julião, podemos dizer que ele estava subjugado, não é? Ele estava impotente de reagir, né? O pai mostra aqui que ele era jogado para o chão. Tem outro texto que diz que ele babava, né? No chão, espumava a boca. Imagina um pai vendo um filho passando por uma situação dessa. Mas olha, Zé Luiz, a cura da obsessão, né? Aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, que fala dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, fala uma coisa muito interessante neste avanço da humanidade no tratamento desta enfermidade espiritual, que Allan Kardec diz assim, no item 9, no seu final desse capítulo, ele diz assim, olha, o moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito a que lançou essa exploração do fenômeno mediúnico, elevou a mediunidade à categoria de missão. O que nós chamamos hoje de mediunidade é esta missão que, como disse Jesus, que exige que o médium ele tenha o coração puro, esteja cheio de fé e pratique o jejum da prática do mal, da prática do erro. Daí Allan Kardec diz, olha, aquilo que Moisés chegou a proibir porque era explorado de forma inferior, né? Hoje o Espiritismo traz para nós, num patamar de um trabalho missionário, para fazer os ajustes da humanidade, né? Erradicar o ódio, a vingança, né? O despeito, os ciúmes, a inveja, a prepotência, essa série de vícios que tanto assola a humanidade, principalmente nos tempos atuais, como nós temos visto aí, parecendo que os homens apodreceram do ponto de vista moral. A gente olha para todo lado e tem dificuldade de encontrar seres humanos
que esteja, vamos dizer assim, em consonância com a mensagem de Jesus. Inclusive, resgatando um pouco o que o Saulo disse, dessa questão hoje, né, da obsessão em jovens, em crianças. Então a gente vê que existem obsessões que uma mudança de conduta moral, uma mudança, uma correção de rota, né, muitas vezes é suficiente para que aquilo se reequilibre. Algumas vezes a gente viu que a fascinação e a subjugação já são situações mais graves e que a gente precisa muitas vezes da ajuda realmente de uma ajuda maior, porque o próprio espírito por si só tem muita dificuldade de se desvencilhar daquela situação. E aí a importância, né, no caso principalmente de crianças, de jovens, do envolvimento da família. Então que a família também se envolva nesse processo de reeducação, porque muitas vezes a obsessão não vem por vias diretas, mas vem por vias paralelas. Então alguém da família em desequilíbrio pode ser a porta de entrada para um processo obsessivo que não seja diretamente com aquele ente familiar, mas sim com aquele que não se está conseguindo estabelecer a sintonia, né? Então, a importância da família e, quando necessário, sim, buscar a ajuda de uma casa espírita, né? Conceituada, né? Bem estruturada, né? Assim, com os propósitos bem definidos, os bons propósitos, né? Bem definidos, para essa busca e, como foi dito, né? Não simplesmente um ato de expulsar o obsessor, mas tratar o obsidiado e também tratar o obsessor. Os dois precisam ser ajudados. Bom, estamos chegando ao final de mais um programa, Estudo do Evangelho, à luz do Espiritismo. Abordamos hoje o tema obsessão. Vamos continuar esse assunto nos próximos programas. Permaneça conosco. A você que está aí nos assistindo, obrigado pela sua audiência e continue assistindo os programas da FEB TV.